Olá, meu amigo e minha amiga. Nós estamos vivendo um momento aqui no nosso país em que muitas atenções estão voltadas para coisas importantes, interessantes, de universos diferentes. Tudo isso ao mesmo tempo. Enquanto uma parcela da sociedade brasileira está com um olhar mais atento em relação às coisas que estão acontecendo no mundo olímpico, uma outra parcela está com seu olhar mais atento às coisas que estão acontecendo no mundo da geopolítica. Isso tudo interfere aqui em muitos debates aqui no nosso país. Mas existem situações muito importantes que estão acontecendo e outras que precisam acontecer. Hoje, nós estamos vendo aqui a notícia que a Polícia Federal colocou numa fila o governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, para ser responsabilizado por crimes que, segundo a Polícia Federal está afirmando, ele cometeu antes do mandato dele. Então, ele poderá terminar no meio dessa história aí, ou no final dessa história, né? Em Bangu 8, que está mais perto aqui da residência, né, do local onde ele mora. Enquanto isso, uma outra fila, que está na mesa ali do Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, precisa ser tocada mais para frente, né? Porque o prazo processual já se esgotou. E ele vai ter que dizer o que a Orcrim de ladrões de joias merece no final da história, segundo a Polícia Federal. Então, nós aqui não estamos inventando absolutamente nada. O nosso papel aqui é de cobrar as autoridades. E também outros canais começam a fazer isso, começam a questionar. Agora, por que os grandes veículos de comunicação simplesmente não tocam nesse assunto, né? Eu vou comentar com vocês aqui um editorial do Jornal o Globo e mostrar aqui como eles são meio esquecidões, né? Eu vou trazer também algumas imagens e algumas situações para ajudar a gente a entender melhor tudo aquilo que está acontecendo lá na Venezuela, que está sendo objeto aqui de muitos debates aqui, absolutamente complicados aqui no Brasil, né? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Se puder, conheça também os nossos outros vídeos, se gostar, compartilhe, recomende e mande seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros também, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, filas vão andando, né? E filas vão sendo criadas. Polícia Federal indicia governador do Rio sob acusação de corrupção e desvios. Aí tem uma imagem do governador atual, né, com uma mochila, entrando no elevador com uma mochila vazia, aí sai com a mochila cheia, né? E aí foi denunciado ali por uma delação que estava levando grana. Aí depois, no exercício da governança, né, ele foi vice do Wilson Witzel, né, o que já diz muitas coisas, né, e depois aparece num outro escândalo de corrupção, de abuso eleitoral, enfim. É um bolsonarista, né? Enfim, o que a gente poderia esperar de diferente, né? Então, absolutamente surpresa zero. Bom, entrando aqui no editorial que eu comentei com vocês. Repare aqui num verbo dessa opinião do Globo aqui, né? Eles colocam o seguinte título aqui: Brasil precisa denunciar farsa eleitoral de Maduro. Gente, acho que o verbo mais utilizado nos editoriais do Globo é o verbo precisar, né? Então, o Brasil precisa... Haddad precisa fazer tal coisa, Lula precisa fazer tal coisa, o ministro tal precisa fazer alguma coisa. Enfim, eles sempre vão dando algum tipo de regramento. Agora, eles poderiam fazer um editorial também, usando o mesmo verbo, direcionado ao senhor Paulo Gonet. Senhor Paulo Gonet, o senhor precisa dar uma resposta para a sociedade. Senhor Paulo Gonet, PGR, o senhor precisa explicar o que a Polícia Federal disse, se é mentira ou se é verdade que nós tivemos aqui uma organização criminosa de ladrões de joias. Então, Jornal O Globo, certamente vocês têm pessoas que monitoram as redes sociais, né? Então, coloque essa situação aí, que certamente isso que eu estou dizendo aqui no nosso papo de hoje vai chegar alguém aí, né? Para vocês colocarem também o editorial que o Brasil precisa, né? Bom, mas eles estão dizendo aqui sobre a Venezuela. E aí a gente está tendo uma situação muito interessante. Eu estou vivendo uma situação muito interessante em relação a esse assunto, gente, porque eu participo de um grupo de WhatsApp
que tem vários youtubers que vocês conhecem aqui, né? Eu não vou nomear porque são todos meus amigos, para não esquecer um deles, né? Algum deles, né? E a gente tem debatido muito essas questões todas relacionadas à Venezuela e as nossas interpretações de tudo aquilo que está acontecendo. Mas o mais bacana é o respeito que a gente tem nas nossas divergências, nos nossos pontos de vista. E por mais que você tenha um ponto de vista super bem balizado, bem cristalizado, nós sempre aprendemos alguma coisa. Basta você estar atento. Às vezes a pessoa manda um argumento para você que você fala assim, puxa vida, esse aí ele me pegou, esse aí eu não consigo escapar não, esse aí ele tem verdade. Ou simplesmente você não tinha conhecimento daquilo, né? E o meu propósito aqui com vocês é sempre esse, é tentar jogar algumas informações, um ponto de vista. Eu tenho certeza absoluta que a esmagadora maioria de vocês compreende, às vezes até na sua discordância, né? Quantos comentários bacanas eu recebo aqui do tipo, professor, olha, eu gosto muito do teu canal, admiro, sou seguidor, espalho para todo mundo, olha, mas nesse ponto eu não concordo contigo. Ou alguém disse que eu estou passando pano para alguém, ou deixando de passar pano para outro, né? Faz parte. Né? Nós, como estamos aqui todos os dias, a gente vai ter divergência na sua casa, você conversando com a sua família, você num almoço ou num jantar, você vai discutir uma coisa, pimba, vai ter uma divergência ali, né? Ninguém vai... Às vezes as pessoas não gostam muito da divergência, né? Mas na minha casa eu discuto até futebol, né? Às vezes eu tenho discussões com meus filhos aí, torcemos para clubes diferentes, e a gente não chega a denominador comum, mas continuamos a ter o nosso laço familiar preservado, né? Ainda bem. Bom, eu fiz essa volta toda para chegar aqui na questão da Venezuela. Tem muitos amigos que não querem entrar nesse assunto, porque é um assunto que é bola dividida. Porque a gente está falando com adultos, pessoas que têm as suas experiências de vida, suas visões de mundo, e é complicado você chegar, se posicionar em relação a um tema que bate de frente com a visão de mundo que a pessoa tem. Mas aqui a gente não pode fugir desses assuntos, né? Então, eu quero abordar aqui algumas questões com vocês. Diante de um fato específico, Lula e Biden terão reunião hoje sobre Venezuela. Gente, essa reunião foi puxada pelo Biden. O governo americano está tentando fazer uma articulação com Brasil, Colômbia e México, que são os 3 países que não se posicionaram ainda de uma forma definitiva sobre o processo eleitoral da Venezuela. Até porque estão aguardando uma coisa lógica, né? As atas dessa eleição. Por que não saiu isso? Isso cria um desconforto muito grande. Como é que você apoia... Um governante vai apoiar algo que já é tão criticado, tão questionado e que fica com uma sombra ali muito grande de dúvidas, né? Isso só dá reforço para o argumento da extrema-direita aqui no Brasil e no mundo, especificamente, que não quer saber de nenhum governante que tenha algum tipo de lampejo voltado a alguma pauta de esquerda, uma pauta humanista, socialista, comunista, qualquer ista que se imagine, né? Então, essa reunião certamente trará pronunciamentos no final da história. O Biden fará algum pronunciamento e o Lula também fará algum pronunciamento, né? Mesmo que protocolar, mesmo que leve, até que se tenha mais clareza do que está acontecendo. Venezuela, governo Lula diz que dados de cada mesa de votação são necessários para a credibilidade do resultado. É uma posição que é inescapável, não tem como sair disso, né? Dessa posição racional, né? Bom, daí a gente chega aqui nas irracionalidades. Gente, eu estou vendo aqui a extrema-direita, enfim, eles querem a morte de Maduro, né? É o mínimo que eles querem, a morte, deportação, prisão, enfim, masmorra. E é muito engraçado as contradições que eles cometem aqui. Uma das principais bolsonaristas, a senhora Bárbara, ela cometeu um ato falho muito grande, né? Porque foi criticar aqui o comportamento do Maduro e você enxerga exatamente o comportamento de Bolsonaro. Se você tem dúvida, repare só. Eu acho que ela deve ter se arrependido, né? Se ela não se arrependeu, ela vai se arrepender. Vamos ver o que ela disse aqui, vamos lá. O que a gente estava achando que ia acontecer? O ditador ia aparecer em sua TV estatal num discurso reconhecendo a derrota e desejando ao novo governo tudo de bom? Pois é, né? Porque fazer esse tipo de ato, né, é o ato de um democrata, né, de uma pessoa racional, de um respeitador das leis. O seu líder, o Bolsonaro, ele fez isso? Não, né?
A senhora nem se deu conta, né? Mas a senhora foi mais adiante. Ai, como eu fui juninha. E aí, meus amigos? Bom, não. O ditador venezuelano jamais poderia ter essa atitude, porque eu desconfio que ele não queria ser preso. Porque o cara foi... É mesmo, é. Por que o Bolsonaro não teve essa atitude também, não reconheceu? Por que o Bolsonaro fugiu do Brasil? Ele certamente tinha medo de ser preso também, né? Então a direita, né, ela vai se desmascarando automaticamente, não precisa fazer muito contraponto. Eles mesmos vão mostrando a falta de princípios, né, que eles têm em relação àquilo que eles dizem que defende, a democracia. Bolsonaro viaja para os Estados Unidos e não vai passar a faixa para Lula. Está aí a própria matéria desmentindo aqui a criatura, né? Daí entrando em alguns aspectos que eu tenho sublinhado aqui com vocês, em relação às coisas que estão por trás, que junto com as falhas, com os desmandos, as distorções que acontecem no regime venezuelano. Há um tempo atrás, o Trump, há 6 anos atrás, ele fez um pronunciamento aqui dizendo que ia ajudar a democratizar a Venezuela. Vamos acompanhar aqui, eu acho que está para pegar a legenda aqui. We have also imposed tough, calibrated sanctions on the socialist Maduro regime in Venezuela, which has brought a once thriving nation to the brink of total collapse. The socialist dictatorship of Nicolas Maduro has inflicted terrible pain and suffering on the good people of that country. This corrupt regime destroyed a prosperous nation by imposing a failed ideology. Bom, aí é o seguinte, gente, ele está dizendo que a Venezuela é uma desgraça total, né, para você que não está acompanhando a legenda aqui, e que ele ia ajudar a tirar a Venezuela do regime, né? Então, agora você imagina alguém que tentou destruir a democracia dos Estados Unidos, que mandou as pessoas invadirem, estimulou as pessoas a invadirem o Capitólio, que ligou para um governador para fraudar a votação, que não reconheceu o resultado, que criou um tumulto desgraçado nos Estados Unidos. Esse cara está preocupado, ou estava preocupado em levar a democracia para a Venezuela. Mais adiante, ele cometeu um ato falho, já na condição de presidente, o Trump, né? Acompanhe aqui essa matéria aqui do que eu estou falando. Nos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que se tivesse sido reeleito em 2020, ele perdeu a eleição para Biden, se lembram? Se ele tivesse vencido, ele teria tomado a Venezuela, a expressão que ele utilizou, e teria pegado todo o petróleo do país. Essa declaração não vem de alguma conversa gravada, de algum documento obtido por alguma investigação. Não, ele falou isso num evento do Partido Republicano na Carolina do Norte, para todo mundo ouvir. Trump disse ainda que o país da América do Sul, a Venezuela no caso, estava prestes a entrar em colapso quando ele deixou a presidência americana. O ex-presidente criticou o fato de os Estados Unidos voltarem a comprar petróleo da Venezuela. A decisão foi tomada pelo governo Biden a partir do momento em que secaram algumas fontes de petróleo, alguns poços de petróleo, a partir da invasão da Ucrânia pela Rússia. Bom, se vocês têm dúvida, eu resgatei aqui também esse pronunciamento do Trump aqui, né? Dizendo que mas assim, num tom bem jocoso, né? Um tom bem sacana, né? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get. Tar. It's like tar. Assim, na cara dura, dizendo assim, ó, só não roubamos a Venezuela, derrubamos Maduro porque eu saí, né? Então, simples assim, né? Bem na cara dura, né? E aí, gente, seguinte, a gente está recebendo muitos vídeos aí da direita, né? Esse aí, Gustavo Gaia aqui, dizendo que lá já está pegando fogo, né? Aí ele vai mostrando aqui uns vídeos, só que vídeo de décadas atrás, né? De coisas que já aconteceram há muito tempo, mas ele está colocando, os bolsonaristas estão colocando como se estivesse acontecendo agora, né? Bom, enquanto isso, a direita na Argentina está fazendo isso aqui, ó. Consumo de carne bovina na Argentina é o mais baixo em um século. A gente vai falar disso mais tarde. E aí o roteiro, gente, de se atacar um país, um regime, né, que é considerado inimigo, é sempre o mesmo. Isso está em vários livros, né? Vários especialistas falam disso. O governante sempre é caracterizado como um ditador, ou como um narcotraficante,
ou como um corrupto, ou como alguém que comete crimes de natureza sexual, e por aí vai, né? O cidadão ali, o governante, ele tem que ser expelido de alguma maneira. Então, é muito importante a gente ver que esse roteiro foi seguido à risca, por exemplo, na Líbia. Isso aqui é uma foto aqui, na Líbia, ali um país rico em petróleo, né? Que uma estátua do Gaddafi foi derrubada assim que o regime caiu. Também do mesmo jeito aqui, a cabecinha da estátua, né, no chão, né? Está dando para ver aqui. Que os rebeldes aqui, né, felizes aqui com a estátua que foi para o brejo. E a Líbia hoje está tendo o petróleo dela explorado pela Chevron e pela Halliburton. Halliburton é uma empresa onde o lobista principal era o Dick Cheney, o vice-presidente de Bush, do Bush pai e do Bush filho. Chevron, empresa norte-americana, não precisa nem a gente viajar muito nessa história, né? Isso aqui é a capital, durante a ditadura, né? E depois, o que virou a capital depois que a democracia chegou lá, né? Acabou nessa situação. E hoje você vê aqui que todos os argumentos foram utilizados para destruir o que acontecia na Líbia eram mentirosos. O próprio governo britânico acabou admitindo isso muito tempo depois. E as imagens que a gente tem hoje são dos líbios, saindo ali aos montes para tentar chegar à Itália, e muitos morrem, né? As cenas são dramáticas, umas atrás das outras ali, de gente tentando escapar ali do que virou um verdadeiro inferno. O roteiro é exatamente o que está em curso hoje em relação à Venezuela. E como eu tenho mostrado aqui para vocês, não há muita honestidade, muita sinceridade nesse argumento de se levar democracia para a Venezuela. É claro que lá tem uma série de problemas também, mas a autodeterminação dos povos é um princípio que deveria ser sempre respeitado, né? O povo lá que tem que se virar sem interferências diretas de outros países, né? É como eu penso e é como eu tenho aqui conversado com muitas pessoas aqui no nosso portal. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Filas estão andando, tá? Tchau!